Boa tarde, gente. Boa tarde. Meu nome é Colúmbia Ribeiro Rezende Martins. Eu estou aqui para apresentar histórias do meu livro sobre tipos e causos de oliveira. E esse livro faz parte de um projeto da Lei Paulo Gustavo, tem o apoio da Prefeitura Municipal de Oliveira. E hoje, dia 30 de agosto, de 2024, eu escolhi para fazer esse trabalho aqui no CAEI, Centro de Apoio à Educação Inclusiva José Cepera, porque eu tenho muito carinho por esse local, porque eu já trabalhei aqui como professora de artes. E eu fui muito feliz aqui com meus alunos, a gente fazia coisas lindas, como nós vamos fazer hoje, Então, hoje nós vamos apresentar, primeiro, a história da Sabiquinha. A Sabiquinha morava em Oliveira, na rua Princesa Isabel. Ela era uma senhora que adorava congado. Ela era a rainha vitalícia do congado. Todos os anos ela saía como rainha conga no congado. Isso quando era nova. E falando em congado, eu já vou finalizar de uma vez. A Sabiquinha, quando ficou mais velhinha, que ela não conseguia andar, eles levavam ela na cadeira de roda, empurrando ela no congado. Era lindo, de tanto que ela gostava de congado. E a guarda preferida dela era Moçambique, Sabiquinha? Sim. Aquela guarda que tinha as gungas nos pés, aquelas latinhas, que representam as correntes, que os escravos ficavam amarrados na corrente. Então, a Sabiquinha, como ela não tinha filho, ela começou a fagiar um boneco. A Sabiquinha fagiava um boneco como se fosse filho dela. Fazia carinho nele, era um amor com ele. E a Sabiquinha, ela alfabetizava os presos na cadeia. Ela ia para a cadeia, dar aula para os presos, ensinava os presos a ler, escrever. Dizem que ela até namorou alguns presos. Mas ela não teve família, ela não tinha família, ela era sozinha. E o barraco que a Sabiquinha morava, como eu falei, era de lata e papelão, ela que fez com as mãos dela. E a Sabiquinha tinha uma paixão também, uma mania. Ela gostava de lata, de arame. Tudo quanto é lata, quando é arame que ela achava na rua, ela levava para casa dela, para o barraco dela. E ela ia pondo tudo lá dentro do barraco dela. Tudo dentro do barraco dela. O barraco dela foi ficando cheio de porcaria, cheio de tralha. E depois que passou uns tempos, a Sabiquinha já tinha uns 60 e poucos anos, ela começou a ficar adoentada, porque no barraco dela entrava vento, entrava goteira de chuva, e ela alimentava pouco, porque ela era pobrezinha, Ela ganhava dinheiro olhando, pagiando crianças e lendo sorte das pessoas também. Mas ela foi ficando doente. A Sabiquinha já leu A Minha Sorte. Me dá uma pulseira. Ai, ela não pode ver bijuteria. Você quer uma pulseira? Mas você já tem um punhado. Me dá uma pulseira. Mas você já tem um colosso. Me dá uma pulseira. Tá bom? Não, me dá mais uma pulseira. Tá bom assim? Deixa eu ver se ficou bonito. Ó, ficou lindo, hein? Não, eu quero os brincos. Ah, os brincos vou botar não. Eu quero os anel. Não, é um anel só. Olha, eu só tenho um anel. Você tá cheia? Não, Eu senhora. quero os brincos. Não, não posso. Eu adoro esses brincos, não vou te dar, não. Você tá muito bonita já. Então era assim que ela era. E a Sabiquinha, como eu estava falando, ela começou a ficar doente. Por que ela começou a ficar doente? Porque no barraco dela entrava frio, entrava chuva, ela alimentava mal. E por ali, na volta da linha, perto da rua Princesa Isabel, na rua Petrônio Fernal, morava uma senhora
a dona Margarida Alvim. A dona Margarida Alvim era professora de matemática na cidade. E ela ficou sabendo que a Sabiquinha estava doentada, então ela foi socorrer a Sabiquinha. Foi assistir a Sabiquinha. Porque eles tinha um grupo no bairro Aparecida que cuidava dos doentes, cuidava das pessoas que tinham necessidade. A dona Margarida começou a cuidar dela. Isso, deu alimento para ela, olhava a pressão dela, dava comidinha boa para ela, cuidava dela, levou ela até no médico. Porque a Sabiquinha estava diabética, de tanto comer doce, sabe? Ela já estava ficando diabética. Então a dona Margarida começou a cuidar dela. Quando a dona Margarida mudou para o bairro Cianinha, a Sabiquinha visitava a dona Margarida na casa dela e almoçava, jantava lá. Ela entrava lá, sentava, conversava com as filhas da dona Margarida, com o marido da dona Margarida, ficou amiga da família. E a dona Margarida arranjou um baú. O baú vai ser o seu tesouro. Eu vou te devolver. Não. Pelo menos um colar. Tô te machucando, sabe? É porque essa biquinha estava ficando com o pescoço ferido, de tanto usar porcaria no pescoço, porque ela usava umas bijuterias vagabundas, sabe? De lata, enferrujava, machucava, deu ferida no pescoço dela. E a dona Margarida arranjou uma caixinha para ela guardar as coisas. Só um. Mas tá machucando o seu pescoço. Mas a Sabiquinha era avarenta, ela não dava mesmo, ela tinha um ciúme das coisas dela. Eu não vou pegar pra mim. A dona Margarida, um dia, viu que os vestidinhos da Sabiquinha não te deu nada. Essa Sabiquinha, hein? A dona Margarida viu que os vestidinhos da Sabiquinha estavam ruinzinhos, aí mandou fazer 2 vestidos para ela, bonitinho, estampadinho. E aí, dona Margarida, como é que foi? Os seus vestidos estão velhos. Eu comprei novos para você. Cadê? Eu vendi. Pra quem? Os seus vestidos estão velhos, estão amarrotados. Eu te dei novos. Eu vendi, você tá dizendo. Então coloca o dinheiro e os colares. Não, os colares não. Ela pegou, fala alto, gente, ela pegou os vestidinhos bonitinhos que a dona Margarida vendeu para ela, passou nos cofres, vendeu tudo. Ela vendia tudo. A dona Margarida comprava saco de biscoito para ela, torradinho. Comprava rapadura não, porque não podia, né, mais. Comprava pão para ela, dava para ela. Ela no caminho de ir para casa, ela vendia esse trem tudo. Gostava de um dinheirinho. E ela lia a sorte das pessoas. A Sabiquinha era chegada na casa da dona Margarida. E a dona Margarida, um dia, olhando para a Sabiquinha, ela achou a Sabiquinha parecida, achou a Sabiquinha parecida com a tia Maricas. E ela falou com o marido, Bita, como que a Sabiquinha parece com a tia Maricas? Não parece? Ele parece mesmo. Aí eles começaram a investigar, estudar a história e descobriram uma coisa importante da Sabiquinha. A Sabiquinha nasceu numa chácara da Dona Policena Chagas, onde hoje é o ginásio Pinheiro Campos, a escola Pinheiro Campos. Ela nasceu lá. Ela é filha de uma empregada da fazenda com Antônio Ribeiro, que era tio do marido da dona Margarida, o Pita. Quer dizer que a Sabiquinha era prima do marido da dona Margarida. Tá vendo como que a dona Margarida acolheu uma quase parente, né? E nessa pesquisa descobriram que a Sabiquinha nasceu em 1904. Então a Sabiquinha tinha 99 anos quando ela morreu. E nada de falar que ela tinha mais de 100 anos, tá vendo? Eu descobri isso ontem. Vai pesquisando, né?
Aí, a Sabiquinha, com o passar do tempo, foi ficando adoentada. Então a Sabiquinha foi para o asilo das velhinhas. Ficou lá no asilo. E ela foi indo, ela perdeu a visão, ela não enxergava mais. Ela teve glaucoma e ela tinha diabetes. Ficou um tempão lá no asilo. Quando a gente ia no asilo, que eu trabalhava lá no Djalma, lá para 2002, a Sabiquinha ainda era viva. Mas ela já não dava muita notícia de nada não, sabe? Ficava bem alheia, na cadeira de rodas. E aí passou mais uns anos, 2002, passou mais um ano, a Sabiquinha adoeceu e foi internada. E ela precisou de amputar a perna. E aí depois da cirurgia, ela teve uma parada cardiorrespiratória. Teve um infarto, sabe, gente? Os petitinhos aí. Ela teve uma coisa no coração e morreu. Então, teve o velório da Sabiquinha. Nós fomos, eu fui com meus alunos da escola, deu o enterro. Foi o enterro mais bonito que eu já vi na minha vida. Sabe por quê? Porque os congadeiros foram fardados com aquelas roupas azul e branca colorida, linda. Foi um terno de Moçambique, a coisa mais bonita do mundo, aqueles das bungas. Levaram tambores, bateram tambor, cantaram para ela. Foi muito bonito. E ela morreu dia 15 de maio de 2003. Aqui, a Sabiquinha tinha uma preocupação, né? Esquecemos de falar na preocupação dela. Estou com medo de morrer, de deixar sozinha. Eu vou cuidar dela muito bem. Muito obrigada. Então essa foi a história da Sabiquinha, gente. A dona Margarida, fala o nome dela. Noemi. Ana Luísa. Muito bem. Eu conheci a Sabiquinha, ela leu minha sorte mesmo. Falou que eu ia casar com um chefe de estação. Até hoje ninguém de estação. Ninguém. Agora nós vamos à história do Zico Cego. O Zico Cego era um senhor que morava em Oliveira. Ele era muito querido, muito famoso. E era muito esperto também. Ele não enxergava, mas ele sabia se virar na vida. O Zico Cego, cadê a mãe dele, a dona Virgínia? A dona Virgínia andava com o Zico Cego pela cidade, levava ele na praça. Ele ia na praça para vender bilhetes de loteria. Ele vendia bilhetes de loteria na cidade, ganhava um dinheirinho para se sustentar. E ele primeiro ele morou na Vila Vicentina da Rua do Capim. Depois a Vila Vicentina da Rua do Capim fechou, ele passou para a Vila Vicentina do bairro Aparecida. Quanto que tá, seu sozinho? Quanto de leite? R$10? Bom. Obrigado. Tem mais, Zico, veja os outros. Vou querer um peitinho. Sozinho, meu tique é um. Pega mais outro moço, Zico, tem mais. Quanto que é mesmo? R$10. Deixa eu ver se eu tenho aqui trocado. Fica lá perto dele esperando Eu ele. tenho trocado. Toma. É o bilhete. Obrigado. A dona Virgínia contou pra gente que quando o Zico Cego era bebezinho, que ele estava engatinhando, elas perceberam que ele não enxergava, porque ele estava engatinhando o bebezinho, ele trombava nas mesas, trombava nas cadeiras. Aí elas levaram ele no médico, viram que ele não enxergava nadinha. Tadinho, ele nasceu cego. Aí o Zico Cego, além dele vender os bilhetes de loteria para ganhar dinheiro, ele também gostava muito de música. Ele assentava nos passeios da cidade de Oliveira e tocava sua gaita. E quando as pessoas passavam e viam o Zico Cego tocando a gaita,
as pessoas davam ele um trocadinho. Então ele ganhava dinheiro assim. Quanto é aqui? Ele gostava muito de música, ele tinha um radinho de pilha também, de pilha não, de pilha, um radinho antigo de pilha, que ele ficava ouvindo música na rua. E o Zico Cego tocava cavaquinho também. Isso, o Zico Cego andava pela cidade de Oliveira, sempre carregando seu guarda-chuva. Por quê? Vou contar por quê que ele não largava seu guarda-chuva. Porque uma vez o Zico Cego foi com a mãe dele, a dona Virgínia, catar lenha lá no mato, perto dos Martins, aquelas roças lá. Antigamente tinha muita roça lá, né? Agora a cidade está crescendo, tem muita casa. Ele foi com a mãe dele lá catar lenha e eles pegaram uma chuva, uma tempestade, um toró, que os dois passaram ali no bairro Dom Bosco, todo molhadinho, encharcado, pingando água, com 2 feixes de lenha grandão na cabeça. Depois desse dia, o Zico Cego nunca mais largou o guarda-chuva dele em casa, de medo de tomar chuva. E o Zico Cego tinha uma namorada que se chamava Maria. Aí um dia ele recebeu o recado da Maria. Maria bonita mandou me chamar. A Maria bonita, namorada dele, morava na rua Misericórdia. De vez em quando ela chamava ele para ele ir lá ver ela. E aí ele levava um dinheirinho para ela. Aí a mãe pedia a mãe dele para separar o dinheirinho. Ele guardava o dinheirinho dele dentro de um lenço dobradinho, embrulhadinho dentro da capanga dele. Vou te dar só 2 mãos, porque não vai ficar gastando o seu dinheiro. Aí o Zico Cego foi ver a Maria bonita, sua namorada. E o Zico Cego, gente, ele era tão espertinho que ele viajava para Aparecida do Norte junto com o ônibus que ia levando uma excursão, várias pessoas. E ele ia sozinho, porque nessa época a mãe dele já tinha falecido. Ele ia sozinho no ônibus, ele visitava as igrejas, ele comprava comida para ele lá nas lanchonetes, passava a tarde lá. Quando chegava na hora do ônibus sair, na hora marcada, o Zico Cego estava lá no ponto de ônibus, sozinho, na hora certinha para ir embora. Tá vendo como é que ele era espertinho? Apesar dele ter sido cego, deficiente, ele não deixou de ganhar o dinheirinho dele. O Zico Cego gostava muito de andar limpinho, cheiroso. E depois que a mãe dele morreu, uma senhora que chama Dona Zizinha, ela é viva, ela mora lá no bairro Aparecida. Ela e o irmão dela, senhor Oliveiro, cuidaram do Zico Cego lá na vila. Ela esquentava água para ele tomar banho, jogava água fora, lavava a roupa dele, porque ele queria sempre estar bonitinho e arrumadinho. Então foi uma pessoa muito importante para a nossa cidade. Todo oliveirense que lembra dele, que é mais velhinho assim igual eu, lembra dele com carinho. Chega em casa, vocês contam pro vovô, pra vovó, pro papai, pra mamãe, a história do Zico Cego. Viu? Vamos bater palma. Agora vamos apresentar essa aqui de novo. A mãe do Zico. A mãe do Zico, Dona Virgínia. Senhor Zico. Parabéns. Pode sentar lá. Agora nós vamos fazer a da Maria das Petecas. A Maria das Petecas é uma senhora que morava nos Martins, lá dos lados do Dom Bosco, no bairro dos Martins. A Maria das Petecas fazia petecas para vender. Pode vender suas petecas. Ela fazia peteca de pena de galinha e pena de urubu. É real? Um dedo?
Nossa, que peteca cara, hein, credo? É educação física, essas petecas ruins. Também quero. Aí, a peteca da Dona Maria era feita com palha de milho ou com palha de bananeira. Aquela casca do tronco da bananeira, quando seca, dá para fazer peteca. Eu também quero. Isso, e ela ganhava o dinheirinho. E a Maria das Petecas era muito religiosa. A Maria das Petecas gostava de ir à procissão, de ir à missa. Você vai entrar no... E a Maria das Petecas tinha uma mania esquisita. Ela catava cobra na rua, no mato, Ai, ai. e falava com a cobra. Abre a boca, cobra, abre a boca. Ela mandava as cobras abrir a boca e a cobra abria a boca. Ai, socorro. Isso é verdade, não é mentira. Sabe quem pode confirmar isso? Sabe o Toninho Barcelos? O Toninho Barcelos viu ela pegando cobra e fazendo isso lá na pracinha Mãe dos Homens. É. Aí guarda essa cobra, que eu tenho medo de cobra. Aí, a Maria das Petecas tinha um marido, ele chamava Dico. O Dico era balaieiro, ele era artesão. Ele fabricava balaios. Trabalhava muito bem. Ele ia lá para as terras do Morro da Galinha, sentava debaixo dos bambuzal e ficava colhendo aquela rama lá seca dos bambus para fazer balaio. Fazia balaios lindos e vendia os balaios na cidade. Você quer comprar balaio? Quanto é o balaio, senhor? Como é que é o seu nome? A peteca está mais cara que o Como é balaio. que você chama? Como é que chama a sua esposa? Como seu nome é? A Maria das Petecas não gostava que chamava de Maria das Petecas. Ela gostava de Maria da Tunica, que ela gostava. É. O pequeno é quanto? R$1. E o médio? Tudo? Pois é. O médio é 3? Acho que eu vou querer o médio, senhor Luiz. O médio cabe ovos aqui? Pode pôr quantos ovos? 4 ovos. Obrigado. Aqui o dinheiro. Peraí, deixa eu ver se eu trocar. Obrigado, viu, senhor Luiz? Vou levar para minha esposa colocar ovos. Viu? Aí, com o passar do tempo, o dia começou a mancar. Quando ele ia trabalhar, ele estava mancando. E a dona Maria da Tunica perguntou a ele. Isso, por que você está com você que está mancando? Não é nada, só uma dor na perna. O Dico ficou caladinho, escondendo a doença. Então um dia o Dico foi pro mato fazer balaio. Estava lá no mato fazendo balaio e passou mal lá no mato. Passou mal. Porque ele escondeu a doença dele, não falou nada com ninguém, passou mal lá no mato. E o amigo do Dico, o Tunico, estava por ali capinando roça. Aí, quando ele viu o Dico lá daquele jeito, passando mal, ele foi acudir o Dico. Dico! Olha comigo, Dico! Dico, acorda, Dico! Dico! Para, Dico! Olha a pressão dele. Dico, vamos, Dico! Fala comigo, Dico! Fala comigo, Dico! O coração dele tá batendo. Dico! Pois é, ele viu o Dico passando mal, então ele resolveu levar o Dico para o hospital. Aí o Dico ficou no hospital internado. E lá no hospital eles descobriram que o Dico estava muito doente, mas muito doente. Ele estava com câncer, coitado. Câncer terminal.
Passado uma semana, o Dico morreu. Aí foi o velório do Dico. Mas o velório do Dico foi tão triste, sabe por quê? Não apareceu ninguém no velório do Dico. Ninguém apareceu no velório do meu marido. Fala você também. É verdade, por que foi o velório dele? Vamos passar aí no velório? Pois é, gente, olha que falta de sensibilidade dos vizinhos deles, dos conhecidos. Ninguém apareceu no velório. O velório dele foi a coisa mais triste para Maria Peteca, para um amigo. Ninguém apareceu lá para homenagear o morto, para dar um apoio para a família, porque a gente precisa fazer isso. Quando morre um amigo ou conhecido, a gente tem que prestar homenagem, tem que honrar os mortos, não é? Então, desse dia em diante, a Maria das Petecas ou a Maria da Tunica, que a mãe dela chamava Tunica, ela passou aí em todos os velórios que tinha na cidade. Todos. Ela ia no velório de todo mundo. Se ela não conhecesse, ela ia. Se ela conhecesse, ela ia. E ela carregava sempre a coroa de flores. Ela pedia para carregar a coroa de flores. Assim foi a história da Dona Maria das Petecas. No fim da vida, ela morou com uma filha dela no Alto São Sebastião, até morrer. Eu me chamo Luísa Lara. Olha esse Júnior. O Dico, William Ferreira Barra. parabéns. Agora eu vou contar para vocês a história da Ritinha das Canecas. Pode vir, Ritinha. A Ritinha das Canecas era uma mulher que morava na Vila Vicentina, lá no bairro Aparecida. Ela tinha uma paixão por canequinhas. A Ritinha tinha uma mania também, quando ela via uns papéis bonitos na rua, assim, no chão, ela catava os papéis e ficava encantada com os papéis. Olhava os papéis, achava bonito, levava para casa dela. E a Ritinha tinha uma paixão por canequinha, por isso que ela tinha apelido de Rita das Canecas. Ela fez um cordão de caneca, um cinto de caneca marrom na cintura e andava com ele pela rua. Um dia a Ritinha estava subindo na rua Major João Chagas, indo para a Vila Vicentina. Ela estava subindo, aí bateu um ventão, levantou a saia da Ritinha. A Dona Maria, que estava passando por ali, viu? Nossa Senhora Aparecida, o circo cercou. Nossa Senhora, o circo tá armado. Sabe por que ela falou isso? Porque a Ritinha andava desprevenida, sem calcinha. E a Ritinha gostava também, sabe de quê? De beber cafezinho. Ela pedia cafezinho na cidade inteirinha. Um lugar que ela ia todo dia beber café era na padaria Centenário. Eu quero um pouco de café. Vou te dar um pouco de café. Aí, Ritinha, bonitinha. Balança as canequinhas. Corre, sacode. Quando ela ficava agitadinha, que ela corria na rua, as canequinhas fazendo barulhinho. Agora eu vou falar seu nome, bem alto aqui. Fala seu nome. Meu nome é Eluane. Um pouquinho pra frente, então todo mundo então. Peraí, aí. Pode sorrir agora, viu? Ei, povo bonito. Parabéns pra você, viu?
Foi uma alegria mexer com esses meninos tão espertinhos, tão bonitinhos. Trabalhar com esses meninos. E agora o diretor da escola vai receber um livro meu. O livro vai ficar na escola para os professores ler, os educadores, e eles podem contar algumas outras histórias para vocês, né? Não é isso? Porque vocês são pequenininhos para ler.